Existe algo acontecendo no corpo da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, ou até mesmo no seu próprio corpo, neste exato momento, que pode estar sinalizando que o tempo está se esgotando. Olá, eu sou o Dr. Vasconcelos, e em mais de 30 anos cuidando de pessoas na terceira idade, descobri que nosso organismo envia mensagens muito claras quando estamos nos aproximando do último ano de vida. 4 sinais específicos que a medicina tradicional muitas vezes ignora, mas que podem ser a diferença entre aproveitar mais tempo com quem amamos ou perder essa oportunidade para sempre. Durante décadas atendendo em hospitais e consultórios, aprendi que o corpo humano funciona como um sistema de alerta muito bem organizado. Cada célula, cada órgão, cada função tem sua própria maneira de comunicar quando algo não vai bem. O problema é que a maioria das pessoas, incluindo muitos profissionais da saúde, não sabem interpretar esses sinais quando eles começam a aparecer de forma sutil e gradual. O primeiro sinal que vou revelar hoje está relacionado com algo que você provavelmente faz todos os dias sem perceber: a forma como seu corpo processa os alimentos. Quando entramos na fase final da vida, nosso sistema digestivo passa por mudanças profundas que vão muito além da simples perda de apetite. O intestino, que contém mais de 70% do nosso sistema imunológico, começa a funcionar de maneira completamente diferente. A mucosa intestinal, essa parede que protege nosso corpo da entrada de toxinas e bactérias prejudiciais, começa a ficar mais frágil e permeável. Isso significa que substâncias que normalmente seriam eliminadas começam a entrar na corrente sanguínea, causando uma inflamação silenciosa que acelera o processo de envelhecimento celular. Esta condição, que nós médicos chamamos de síndrome do intestino permeável, não causa dor nem desconforto visível, mas é um dos principais indicadores de que o sistema imunológico está entrando em colapso. Observe se você, ou seu ente querido, começou a sentir gases com mais frequência, especialmente após refeições que antes não causavam problemas. Note se as fezes mudaram de consistência ou cor sem razão aparente. Preste atenção se existe uma sensação de peso no estômago, mesmo depois de comer pouco. Esses sintomas, quando aparecem juntos e persistem por mais de 3 meses, podem indicar que o sistema digestivo está perdendo sua capacidade de manter o corpo nutrido adequadamente. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O segundo sinal está relacionado com algo que acontece durante o sono, um processo que a ciência médica só começou a entender completamente nos últimos anos. Durante as horas de descanso, nosso cérebro realiza uma função chamada limpeza linfática, onde toxinas acumuladas durante o dia são removidas através do líquido cerebrospinal. Quando estamos nos aproximando do fim da vida, este sistema de limpeza cerebral começa a falhar de maneira dramática. Pessoas que estão nesta fase começam a ter alterações no padrão do sono que vão muito além da insônia comum. Elas podem dormir muitas horas, mas acordar sempre cansadas, ou ter o sono fragmentado sem conseguir entrar nas fases profundas necessárias para a recuperação celular. O mais preocupante é que essas mudanças no sono criam um ciclo vicioso. Quanto menos o cérebro consegue se limpar durante a noite, mais toxinas se acumulam, acelerando o declínio cognitivo e físico. Se gostou do que está ouvindo até aqui, deixe seu like no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que podem salvar vidas. E se você tem pais ou avós em casa, compartilhe este conteúdo com outros familiares, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode fazer toda a diferença no cuidado com quem você ama. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre esses sinais do sono que pode ser ainda mais revelador do que qualquer exame médico tradicional. Durante minha carreira, observei que pacientes que estavam entrando no último ano de vida desenvolviam um padrão muito específico de respiração durante o sono. Não estou falando apenas do ronco comum, mas de microinterrupções respiratórias que acontecem sem que a pessoa perceba. Essas pausas na respiração, que podem durar de alguns segundos até mais de 1 minuto, indicam que o centro respiratório no cérebro está começando a perder sua capacidade de coordenar adequadamente os músculos responsáveis pela respiração. O mais assustador é que isso acontece de forma progressiva e silenciosa. A família pode notar que a pessoa está mais irritada durante o dia,
com dificuldade de concentração e memória, mas raramente conecta esses sintomas com as alterações respiratórias noturnas. O sistema nervoso autônomo, responsável por funções vitais como respiração, batimentos cardíacos e digestão, começa a mostrar sinais de deterioração meses antes de qualquer sintoma óbvio aparecer. Durante o sono, quando o controle consciente da respiração diminui, essas falhas ficam mais evidentes. A oxigenação cerebral fica comprometida, acelerando a morte de neurônios e criando um estado de hipóxia crônica que afeta todo o organismo. Para identificar este sinal, observe se a pessoa dorme com a boca aberta com mais frequência, se faz ruídos diferentes durante o sono ou se acorda frequentemente sem motivo aparente. Note se durante o dia ela demonstra mais confusão mental, esquecimentos ou alterações de humor que não existiam antes. Esses sintomas, quando começam a aparecer juntos, podem indicar que o cérebro está lutando para manter as funções básicas durante as horas de descanso. O terceiro sinal está relacionado com algo que você pode observar simplesmente olhando para as mãos da pessoa. A ciência médica descobriu que existe uma conexão direta entre a força de preensão das mãos e a expectativa de vida. Não estou falando apenas da força muscular geral, mas especificamente da capacidade dos músculos das mãos e antebraços de manter a coordenação e potência necessárias para atividades básicas do dia a dia. Quando o sistema nervoso central começa a falhar, os músculos das extremidades são os primeiros a perder a conexão neural eficiente. Isso acontece porque o cérebro precisa economizar energia para manter órgãos vitais funcionando. Então reduz os recursos destinados a músculos que considera menos essenciais para a sobrevivência imediata. O resultado é uma diminuição progressiva da força de preensão que pode ser medida e acompanhada. Estudos científicos realizados em vários países mostraram que pessoas com força de preensão abaixo de determinados valores têm uma probabilidade significativamente maior de morrer nos próximos 12 meses, independentemente de outras condições de saúde. Isso acontece porque a força das mãos reflete diretamente a saúde do sistema neuromuscular como um todo, incluindo músculos respiratórios e cardíacos. Para avaliar este sinal em casa, observe se a pessoa tem dificuldade para abrir potes, segurar objetos pesados que antes conseguia manipular facilmente, ou se deixa cair coisas com mais frequência. Note se as mãos tremem ao tentar realizar tarefas que exigem precisão, como escrever ou abotoar roupas. Preste atenção se ela evita atividades que antes realizava normalmente por sentir que não tem mais força suficiente. Mas o mais impressionante ainda está por vir. O quarto e último sinal que vou revelar é algo que acontece com a temperatura corporal e pode ser observado através de mudanças na pele, que a maioria das pessoas atribui ao envelhecimento normal. Durante anos estudando casos de pacientes em estado terminal, descobri que existe um padrão muito específico de alterações térmicas que começa a aparecer meses antes de qualquer deterioração visível. E o que vou te revelar agora pode salvar vidas porque esse quarto sinal relacionado à temperatura corporal é provavelmente o mais importante de todos, mas também o mais ignorado pelos familiares e até mesmo por muitos médicos. O corpo humano mantém sua temperatura através de um sistema complexo que envolve o hipotálamo, glândulas endócrinas, sistema circulatório e metabolismo celular. Quando estamos nos aproximando do fim da vida, este sistema de termorregulação começa a falhar de maneira muito específica e previsível. A primeira mudança que você pode notar é que a pessoa começa a sentir frio em situações onde antes se sentia confortável. Isso não acontece porque a temperatura ambiente mudou, mas porque a capacidade do corpo de gerar calor internamente está diminuindo. O metabolismo celular responsável por produzir energia e calor está funcionando com menos eficiência. As mitocôndrias, pequenas estruturas dentro das células responsáveis pela produção de energia, começam a morrer mais rápido do que são substituídas. Observe se a pessoa começou a usar mais camadas de roupa, cobertores extras, ou se reclama de frio mesmo em dias amenos. Note se as mãos e pés ficam frios com mais frequência, mesmo quando o resto do corpo está aquecido.
Preste atenção se a pele das extremidades fica com uma coloração diferente, mais pálida, ou com tons azulados que aparecem e desaparecem. Mas existe algo ainda mais revelador neste sinal da temperatura: a diferença entre a temperatura central do corpo e a temperatura das extremidades aumenta de forma significativa. Isso acontece porque o organismo está direcionando o fluxo sanguíneo prioritariamente para órgãos vitais como coração, pulmões e cérebro, reduzindo a circulação em braços, pernas, mãos e pés. Durante minhas décadas de experiência médica, aprendi que quando essa diferença de temperatura se torna constante e progressiva, é um indicador muito confiável de que os sistemas cardiovascular e metabólico estão entrando em falência. O coração está perdendo sua capacidade de bombear sangue com eficiência para todo o corpo, e as células estão reduzindo sua atividade metabólica para conservar energia. Você pode testar isso em casa de forma simples. Toque a testa da pessoa e compare com a temperatura das mãos ou pés. Se existe uma diferença notável e constante, especialmente se a pessoa não tem problemas circulatórios diagnosticados como diabetes ou doenças vasculares, este pode ser um sinal de alerta importante. Também observe se a pessoa sua menos do que antes durante atividades físicas ou em dias quentes, o que pode indicar que o sistema de resfriamento natural do corpo está comprometido. Agora você já conhece os 4 sinais principais, mas preciso explicar como eles funcionam juntos e por que aparecem nesta sequência específica. O corpo humano é um sistema integrado onde cada função depende das outras para funcionar adequadamente. Quando o sistema digestivo começa a falhar, afeta a absorção de nutrientes essenciais para o funcionamento do cérebro. Quando o cérebro não consegue se limpar adequadamente durante o sono, toxinas se acumulam e prejudicam o sistema nervoso que controla os músculos. Quando os músculos perdem força, o coração precisa trabalhar mais para manter a circulação, sobrecarregando o sistema cardiovascular. É importante entender que esses sinais não aparecem do nada. Eles são o resultado de um processo gradual de deterioração que pode ser identificado e, em muitos casos, retardado significativamente com as intervenções adequadas. A medicina moderna tem ferramentas e tratamentos que podem melhorar a qualidade de vida e até mesmo estender o tempo que temos com nossos entes queridos, mas só funcionam quando identificamos os problemas antes que se tornem irreversíveis. Se você está assistindo este vídeo porque reconheceu alguns desses sinais em alguém que ama, quero que saiba que não é tarde demais. Cada um desses sinais pode ser abordado com estratégias específicas que vou começar a explicar agora, mas antes me deixe saber nos comentários. Você reconheceu algum desses sinais em algum familiar? Sua observação pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. O pior ainda está por vir, porque quando esses 4 sinais começam a aparecer juntos, criam um ciclo de deterioração que pode acelerar drasticamente se não for interrompido. Durante anos, tratando pacientes na terceira idade, descobri que existe uma janela de tempo específica entre o aparecimento dos primeiros sinais e o momento em que eles se tornam irreversíveis. Esta janela geralmente dura entre 6 a 18 meses, dependendo da idade, condição física geral e rapidez com que as intervenções adequadas são implementadas. O primeiro passo para interromper este ciclo destrutivo é entender que cada sinal precisa ser tratado não apenas individualmente, mas como parte de um sistema integrado. Quando o sistema digestivo está comprometido, não adianta apenas prescrever medicamentos para a digestão. É necessário restaurar a microbiota intestinal, reduzir a inflamação sistêmica e melhorar a absorção de nutrientes essenciais para o funcionamento cerebral e muscular. Para o sistema digestivo, a intervenção mais eficaz que observei ao longo da minha carreira envolve uma combinação de mudanças alimentares estratégicas e suplementação direcionada. Alimentos ricos em probióticos naturais, como kefir, kombucha e vegetais fermentados, ajudam a restaurar a população de bactérias benéficas no intestino. Mas é crucial evitar probióticos comerciais de baixa qualidade que podem não sobreviver ao ambiente ácido do estômago. A suplementação com L-glutamina, um aminoácido que serve como combustível principal,
Para as células intestinais, pode ajudar a reparar a mucosa intestinal permeável. Doses de 2 a 5 gramas por dia, divididas em 2 tomadas, mostraram resultados positivos em estudos clínicos. Também é importante incluir fontes naturais de enzimas digestivas, como mamão-papaya e abacaxi, que auxiliam na quebra de proteínas e reduzem a sobrecarga do sistema digestivo. Já passei por situações onde vi famílias inteiras se mobilizarem para cuidar de um ente querido que apresentava esses sinais. E a diferença que o cuidado adequado fez foi impressionante. Não estou falando de milagres, mas de melhorias significativas na qualidade de vida e, em alguns casos, extensão considerável do tempo de vida com dignidade e consciência. Para os problemas relacionados ao sono e limpeza cerebral, as intervenções precisam abordar tanto a qualidade quanto a arquitetura do sono. Muitas pessoas pensam que dormir mais horas é sempre melhor, mas na terceira idade, a qualidade das fases profundas do sono é mais importante que a duração total. O cérebro realiza sua limpeza mais eficiente durante as fases 3 e 4 do sono não REM, que geralmente acontecem nas primeiras horas da noite. Criar um ambiente de sono otimizado se torna crucial. A temperatura do quarto deve ficar entre 18 e 20 graus Celsius, pois temperaturas mais altas dificultam a entrada nas fases profundas do sono. A escuridão completa é essencial, já que mesmo pequenas fontes de luz podem interferir na produção de melatonina, hormônio responsável por regular o ciclo do sono e que também funciona como um poderoso antioxidante cerebral. A melatonina suplementar pode ser útil, mas precisa ser usada corretamente. Doses baixas, entre 0,5 a 3 miligramas, tomadas 2 horas antes do horário desejado para dormir, são mais eficazes que doses altas. O importante é manter a constância, tomando sempre no mesmo horário para ajudar a reajustar o relógio biológico interno. Mas existe algo que descobri ser ainda mais eficaz para melhorar a qualidade do sono em idosos. Exercícios respiratórios específicos realizados antes de dormir. Técnicas simples de respiração diafragmática podem ativar o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e recuperação. Uma técnica que ensino aos meus pacientes é a respiração 4-7-8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Repetir este ciclo 8 vezes antes de deitar pode melhorar significativamente a transição para as fases profundas do sono. Se você está gostando dessas informações práticas e quer que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vou continuar compartilhando estratégias específicas que podem fazer a diferença na vida de quem você ama. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre como reverter a perda de força muscular nas mãos, que pode ser a diferença entre manter a independência ou perdê-la completamente. A força de preensão não é apenas uma questão muscular isolada, mas reflete a integridade de todo o sistema neuromuscular, incluindo a comunicação entre cérebro, medula espinhal e músculos periféricos. Quando começamos a perder esta força, estamos na realidade perdendo a conexão neural que permite movimentos coordenados e precisos. Durante décadas de prática médica, desenvolvi um protocolo específico para preservar e até mesmo recuperar força de preensão em pacientes idosos que mostrou resultados surpreendentes. Este protocolo não envolve exercícios pesados ou equipamentos caros, mas sim atividades direcionadas que estimulam tanto os músculos quanto as vias neurais responsáveis pela coordenação motora fina. O primeiro componente deste protocolo envolve exercícios de coordenação que desafiam o cérebro a criar novas conexões neurais. Atividades como tocar piano, fazer crochê, montar quebra-cabeças ou mesmo escrever à mão estimulam áreas específicas do cérebro responsáveis pela coordenação motora fina. O importante é que sejam atividades que exijam precisão e concentração, forçando o sistema nervoso a manter ativas as vias de comunicação com os músculos das mãos. Mas o exercício físico específico também é fundamental. Exercícios de resistência leve com objetos do dia a dia podem ser extremamente eficazes. Apertar uma bolinha de borracha por 5 segundos, relaxar por 3
e repetir este ciclo 20 vezes, 3 vezes por dia, pode manter e até melhorar a força de preensão. O importante é a constância e progressão gradual da intensidade. Um aspecto que muitos ignoram é a importância da flexibilidade e mobilidade das articulações das mãos e punhos. Tendões e ligamentos rígidos limitam a força que os músculos conseguem exercer, mesmo quando estão saudáveis. Exercícios simples de alongamento, como estender os dedos completamente e depois fechar o punho, ou fazer movimentos circulares com os punhos, ajudam a manter a amplitude de movimento necessária para a força máxima. A nutrição também desempenha um papel crucial na manutenção da força muscular. Proteínas completas são essenciais, mas não apenas a quantidade, mas também o momento da ingestão. Consumir proteínas dentro de 2 horas após exercícios de resistência maximiza a síntese de proteínas musculares. Para idosos, a recomendação é de pelo menos 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal por dia, distribuída em todas as refeições. Magnésio é um mineral frequentemente deficiente em idosos e essencial para a contração muscular adequada. Deficiência de magnésio pode causar fraqueza muscular, cãibras e coordenação prejudicada. Alimentos ricos em magnésio incluem folhas verdes escuras, nozes, sementes e peixes. A suplementação pode ser necessária, mas deve ser orientada por um profissional, pois o excesso pode causar problemas digestivos. Vitamina D é outro nutriente crucial para a função muscular que frequentemente está baixo em idosos, especialmente aqueles que passam pouco tempo ao sol. Níveis adequados de vitamina D não só ajudam na absorção de cálcio para ossos saudáveis, mas também são necessários para força e coordenação muscular. A deficiência de vitamina D está diretamente relacionada ao aumento do risco de quedas e fraturas em idosos. Agora, voltando ao quarto sinal sobre temperatura corporal, as intervenções para melhorar a termorregulação envolvem estratégias que muitas vezes são contrárias ao que parece lógico. Quando uma pessoa está sempre com frio, a tendência natural é agasalhá-la mais, mas isso pode, na verdade, piorar o problema ao longo do prazo, porque reduz ainda mais a necessidade do corpo gerar calor internamente. A estratégia mais eficaz que observei envolve exposição gradual e controlada a variações de temperatura para estimular o sistema de termorregulação a funcionar melhor. Isso pode incluir banhos com água ligeiramente mais fria que o habitual, seguidos por aquecimento gradual, ou exercícios leves que aumentem naturalmente a temperatura corporal. O objetivo é treinar o sistema circulatório e metabólico a responder adequadamente às demandas térmicas. Exercícios cardiovasculares leves, como caminhadas de 10 a 15 minutos 2 vezes por dia, podem melhorar significativamente a circulação periférica. O importante é manter consistência ao invés de intensidade alta. Movimentos que ativem músculos grandes, como subir escadas lentamente ou fazer agachamentos assistidos, ajudam a estimular o fluxo sanguíneo para extremidades. E o que vou te revelar agora pode ser o mais importante de tudo que falamos até aqui, porque descobri que existe uma ordem específica para implementar essas intervenções que pode determinar o sucesso ou fracasso do tratamento. Durante anos, observando pacientes que melhoraram significativamente e outros que não responderam aos tratamentos, identifiquei um padrão claro. A sequência das intervenções é tão importante quanto as intervenções em si. O primeiro sistema que deve ser abordado é sempre o digestivo, porque ele é a base de tudo. Não adianta tentar melhorar o sono ou a força muscular se o corpo não está absorvendo adequadamente os nutrientes necessários para essas funções. Um intestino inflamado e permeável não consegue fornecer os aminoácidos essenciais para a síntese de neurotransmissores como serotonina e melatonina, fundamentais para um sono reparador. Comece implementando mudanças alimentares graduais. Elimine alimentos processados e açúcares refinados que alimentam bactérias prejudiciais no intestino. Introduza alimentos fermentados naturais como chucrute, quinti ou kefir de água. Aumente o consumo de fibras solúveis encontradas em aveia, maçãs e vegetais cozidos, que servem como alimento para bactérias benéficas.
O jejum intermitente leve pode ser extremamente benéfico para idosos, mas precisa ser implementado com cuidado. Um protocolo simples de 12 horas de jejum, das 8 da noite às 8 da manhã, permite que o sistema digestivo descanse e se regenere. Durante o jejum, o corpo ativa processos de limpeza celular chamados autofagia, que removem componentes celulares danificados e podem retardar o envelhecimento. Após 2 a 4 semanas focando no sistema digestivo, comece a abordar os problemas de sono. Neste ponto, com melhor absorção de nutrientes, o corpo estará mais preparado para produzir os hormônios e neurotransmissores necessários para um sono de qualidade. Implemente mudanças no ambiente de sono e estabeleça uma rotina consistente de preparação para dormir. Uma descoberta importante da minha experiência clínica é que exercícios de respiração realizados após as refeições podem melhorar tanto a digestão quanto a qualidade do sono posterior. A respiração diafragmática profunda estimula o nervo vago, que coordena a comunicação entre sistema digestivo e cérebro. 5 minutos de respiração lenta e profunda após cada refeição pode melhorar significativamente ambos os sistemas. O terceiro passo é abordar a força muscular e coordenação, mas somente depois que digestão e sono estiverem melhorando. Músculos precisam de proteínas bem absorvidas e hormônios de crescimento produzidos durante o sono profundo para se regenerarem adequadamente. Começar exercícios de resistência antes de corrigir esses sistemas fundamentais pode causar mais danos que benefícios. Inicie com exercícios de mobilidade e coordenação antes de focar em força. Movimentos suaves que trabalhem amplitude de movimento articular preparam tendões e ligamentos para exercícios mais desafiadores. Atividades como Tai Chi ou Yoga suave são ideais porque combinam movimento, respiração e concentração mental. Finalmente, aborde os problemas de termorregulação através de exposição gradual a variações térmicas controladas. Este deve ser o último passo porque requer que todos os outros sistemas estejam funcionando adequadamente para responder eficazmente às demandas de adaptação térmica. Mas existe algo ainda mais crucial que preciso compartilhar sobre como monitorar o progresso dessas intervenções. Cada pessoa responde de forma diferente e é essencial saber quando as estratégias estão funcionando ou quando precisam ser ajustadas. Durante minha carreira, desenvolvi um sistema de monitoramento simples que qualquer família pode usar em casa. Para o sistema digestivo, monitore mudanças na regularidade intestinal, redução de gases e melhor disposição após as refeições. Esses sinais geralmente aparecem dentro de 1 a 2 semanas de mudanças alimentares adequadas. Se não houver melhoria neste período, pode ser necessário investigar intolerâncias alimentares específicas ou desequilíbrios mais profundos na microbiota. Para o sono, observe se a pessoa acorda mais descansada, tem menos episódios de confusão mental durante o dia e demonstra melhor humor geral. Melhorias na qualidade do sono podem aparecer rapidamente, mas mudanças na arquitetura das fases profundas podem levar de 4 a 6 semanas para se estabelecerem completamente. Para a força muscular, teste semanalmente a capacidade de realizar atividades específicas, como abrir potes, segurar objetos ou manter equilíbrio em uma perna só por alguns segundos. Melhorias na força de preensão geralmente aparecem após 2 a 3 semanas de exercícios consistentes, mas ganhos significativos podem levar de 2 a 3 meses. Para a termorregulação, observe se a pessoa reclama menos de frio, se as extremidades ficam aquecidas mais rapidamente e se há melhor tolerância a variações de temperatura ambiente. Este é geralmente o último sinal a melhorar e pode levar de 1 a 2 meses para mostrar mudanças notáveis. Mas tem algo que quase ninguém sabe e que pode determinar se essas intervenções vão funcionar ou não: o papel fundamental que o estado emocional e psicológico desempenha na recuperação física. Durante décadas tratando pacientes idosos, observei que aqueles que mantinham uma atitude positiva e senso de propósito respondiam significativamente melhor aos tratamentos, independentemente da gravidade inicial dos sintomas.
O sistema nervoso autônomo, responsável por funções vitais como digestão, sono e circulação, é profundamente influenciado pelo estado emocional. Estresse crônico, depressão e sentimentos de desesperança ativam o sistema nervoso simpático de forma constante, mantendo o corpo em estado de alerta que impede processos de regeneração e cura. Por outro lado, sentimentos de segurança, amor e esperança ativam o sistema parasimpático, que promove digestão adequada, sono reparador e circulação saudável. Uma das estratégias mais eficazes que implementei com meus pacientes envolve criar um senso renovado de propósito e utilidade. Idosos que se sentem úteis e valorizados pelos familiares têm sistemas imunológicos mais fortes e melhor resposta a tratamentos. Isso pode ser algo simples como pedir conselhos sobre decisões familiares, envolvê-los no cuidado de plantas ou animais, ou valorizar histórias e experiências de vida que eles querem compartilhar. O isolamento social é um fator de risco tão significativo para a deterioração da saúde quanto fumar ou obesidade. Manter conexões sociais regulares, mesmo que sejam breves conversas diárias, pode melhorar drasticamente todos os sistemas corporais que discutimos. O cérebro humano precisa de estimulação social para manter suas funções cognitivas, e a ausência dessa estimulação acelera o declínio neural. Atividades que combinam estimulação mental, física e social são idealmente eficazes. Jogos de cartas em grupo, aulas de dança para idosos, grupos de leitura ou atividades religiosas proporcionam múltiplos benefícios simultaneamente. O importante é que sejam atividades prazerosas e socialmente conectadas, não obrigações que causam estresse adicional. Outro aspecto crucial que descobri é a importância de manter rotinas estruturadas, mas flexíveis. O cérebro idoso funciona melhor com previsibilidade, mas precisa de variações suficientes para manter a neuroplasticidade ativa. Uma rotina diária que inclua horários consistentes para refeições, exercícios e descanso, mas com variações semanais em atividades e ambientes, proporciona o equilíbrio ideal entre segurança e estimulação. A qualidade do relacionamento com cuidadores, sejam familiares ou profissionais, também impacta diretamente na eficácia dos tratamentos. Cuidadores estressados, impacientes ou sobrecarregados transmitem essas emoções para a pessoa idosa, ativando respostas de estresse que sabotam os processos de cura. Investir no bem-estar emocional dos cuidadores é, na realidade, investir na recuperação do paciente. Técnicas simples de redução de estresse podem ser implementadas por toda a família. Práticas de mindfulness, adaptadas para idosos, como observação consciente da natureza, escuta atenta de música clássica ou meditação guiada de 5 minutos, podem